É uma satisfação. Que pena que as condições ou que as circunstâncias não são outras. Não é no momento festivo, mas sim no julgamento de um ex-gestor do município que fez a gestão, no julgamento de um decorrente de um... Esses julgamentos são naturais. Eu não estou querendo, obviamente, tirar a naturalidade deste julgamento. Eles ocorrem e quem foi gestor irá se submeter necessariamente a ele. Mas, neste caso específico, o que me chama a atenção é o fato do parecer do Tribunal de Contas, num primeiro momento, e aí eu vou explicar por que num primeiro momento, a posteriori, ele vem desfavorável, né? Muito embora Vossas Excelências, através da Comissão de Finanças, já ter verificado e já ter registrado os equívocos perpetrados com todas as venhas à Corte de Contas. Não vou me apegar às questões técnicas. Por quê? Porque um fato novo surgiu recentemente. Desde o primeiro momento, a defesa técnica do ex-prefeito, ela ponderou e apontou uma flagrante nulidade no processo administrativo que ensejou o parecer sob julgamento de Vossas Excelências. E foi nulo o processo administrativo por quê? Porque não assegurou o contraditório e ampla defesa, direito sagrado, consagrado no texto constitucional e que deve ser defendido por todos, não por mim ou por doutor Gaspar como advogados, não por Vossas Excelências, na qualidade de agentes públicos e que amanhã se submeterão a procedimentos idênticos, mas por todo e qualquer cidadão. O direito de defesa, ele é sagrado e deve ser respeitado, e nós devemos brigar para que ele seja respeitado. No parecer que transcorreu perante o Tribunal de... No processo administrativo que transcorreu perante o Tribunal de Contas, após a decisão, a primeira decisão lançada aos autos, a notificação desta decisão foi encaminhada para São Paulo Potengi para notificação do ex-gestor interessada à prefeitura no ano de 2021, e ele não era mais prefeito, ele não era mais gestor. Obviamente que ele não tomou conhecimento, o processo foi certificado o seu trânsito em julgado, sem que ele tenha apresentado qualquer recurso, e é importante observar que as supostas irregularidades apontadas no parecer são meras irregularidades, ausência de documentos que não foi enviado, e venhamos e convenhamos, não foi Naldinho, na qualidade de gestor, quem sentou na frente do computador para enviar essa prestação de contas. Ele delega alguém, como faz todo e qualquer gestor que não tem tempo no seu dia a dia de praticar esses atos mais simplórios. Ao tomar conhecimento, quando o Naldinho se diligencia junto ao Tribunal de Contas, ele observa que está certificado o trânsito em julgado e já é iniciado o procedimento perante essa casa. Naldinho maneja o recurso competente, aponta a nulidade processual e aguarda um pronunciamento do Tribunal de Contas, ao passo em que essa casa marca a presente sessão. Acontece que, em consulta na data de hoje ao processo do Tribunal de Contas, eis que a gente observa uma decisão datada, tirada do sistema do Tribunal de Contas, devidamente assinada eletronicamente pelo conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, na qual ele conclui, isso foi recente, por isso que eu não trouxe a conhecimento de Vossa Excelência, o interessado não trouxe a conhecimento de Vossa Excelência anteriormente, no qual ele conclui, diante disso, chamo feito a ordem para declarar nulas as intimações 3661, aquela para a Prefeitura, evento 40,
A certidão de não apresentação de recurso, evento 52. E a certificação do trânsito em julgado, evento 53, com fundamento no que dispõe os artigos 214 e 216 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Ao tomar conhecimento dessa decisão, pedi para que meu escritório me enviasse, imprimi, trouxe a vossas excelências, desde já requeiro ajuntada aos autos do procedimento que corre perante esta casa, pedindo o seu arquivamento, uma vez que nulo o processo, nulo o parecer sobre votação, ainda que venha a ser submetida à votação na sessão de hoje, nós estamos falando, discorrendo, discutindo o ato inexistente. E alguém me perguntou, Andreu, do meu escritório, vamos fazer uma ação se houver julgamento? Não precisa nem de ação. O ato é inexistente. Vota, mas não existe parecer a amparar esta votação. Dito isto, peço, e aí já concluindo, excelentíssimo senhor presidente, caminhando já para a conclusão dos meus argumentos, perfeito, tenho 2 minutos. O que se requer é a juntada da decisão do Tribunal de Contas, a qual pode ser retirada do sistema, está devidamente assinada eletronicamente, está a marca d'água, a confirmação, a certificação na lateral, como deve ser e deve acompanhar as decisões assinadas digitalmente. Esclareço, ligamos para o Tribunal de Contas, para o gabinete do conselheiro Francisco Potiguar, e nós indagamos se esta casa seria cientificada desta decisão, e curiosamente o que eles disseram é que não há informação nos autos do processo administrativo perante o Tribunal de Contas de que essa casa foi notificada do trânsito em julgado. Então, por isso que não há na decisão, vocês vão ver que nos atos subsequentes, considerando o pedido de reexame interposto, além da arguição, contém impugnação específica do Estado de fundamento, julgo dispensável a renovação de intimação a Zé Leonardo. Não vou sequer intimar Zé Leonardo. Em consequência, encaminho os autos à diretoria de expediente para fim de redistribuição, porque o procedimento do recurso assim impõe. E aí nós ligamos para certificarmos se essa casa iria ser notificada, excelentíssimo senhor presidente. E o gabinete de sua excelência, o conselheiro Francisco Potiguar, nos disse que, como não tinha qualquer informação nos autos da cientificação anterior do trânsito de julgado, eles não o fariam. Nada obstante, nós vamos pedir nos autos para que seja encaminhada notificação a vossas excelências. Ciente de que vossas excelências estão aqui para fazer o que é justo, o correto e o que é legal, dentro dos limites estabelecidos na Constituição, o que se requer é o arquivamento do presente procedimento e que se aguarde, obviamente, o trânsito julgado do procedimento administrativo. Muito obrigado, bom dia e bom trabalho a todos. Senhor presidente, por uma questão de ordem. Senhor presidente, eu venho aqui solicitar a suspensão dessa sessão de hoje e do processo de julgamento. É um fato claro de nulidade processual e, como foi bem exposto pelo advogado, a gente não pode vir aqui discutir e votar nada que não existe. Se não existe processo, se o processo foi dado por nulidade processual, eu solicito a Vossa Excelência que suspenda a sessão e o ato de votação. O ponto levantado aqui pelo presidente da comissão, ele é bastante relevante. Em que aspecto? Até então, nós não tínhamos conhecimento de qualquer decisão dessa natureza. E aí eu queria esclarecer alguns pontos aqui que ensejaram na instauração desse processo de julgamento. Primeiro aspecto é que esta Câmara foi provocada em razão do expediente do Ministério Público Estadual, certo? Nós não recebemos, inclusive, nenhuma notificação ou qualquer outro expediente do Tribunal de Contas. Apenas o Ministério Público Estadual comunicou esta casa, né, de que havia um julgamento, aliás, havia o parecer prévio do Tribunal de Contas pela desaprovação das contas do exercício 2015 do senhor Leonardo,
E aí a Câmara tem que exercer a sua função de julgar. E daí foi instaurado o procedimento. E o que eu entendo, e sei que o plenário ele é soberano nos seus atos, certo? O que eu entendo é que deve ser sobrestado agora esse processo de julgamento. Para quê? Para que retorne os autos à comissão, para que se oficie o órgão realmente, o órgão de controle, que é o Tribunal de Contas, não desconfiando, doutor Andreu, hipótese alguma dessa decisão, mas que os atos eles têm que serem formalizados. Então, a opinião do jurídico é sobrestar o julgamento, aí não acatando, desculpe também a minha concepção, de arquivamento do feito, certo? Primeiro, eu creio que nós temos que ter todas as informações materializadas no processo administrativo de contas, e após se chega uma decisão, que é como o doutor Andreu falou aqui. Se o próprio tribunal reconhecer uma nulidade no processo administrativo, então todas as suas decisões também tornam-se efeito. Então, nesse momento, a julgar uma decisão que está nula, não faz nenhum sentido, né? Mas, claro, que apenas aqui eu coloco uma opinião no aspecto jurídico, respeitando a soberania do plenário. E vou mais distante. Creio, se por soberania do plenário entender que deve dar prosseguimento, eu creio que poderá ser arguído também a nulidade deste julgamento aqui nesta casa. Então, presidente, o que eu aconselho é que venha sobrestar esse julgamento, certo? Retorne os autos à comissão e a comissão diligencie a respeito desse fato que só chegou ao conhecimento dessa casa neste instante, certo? Então, essa é a humilde ponderação dessa assessoria jurídica que submeto ao presidente, a qual me consultou, e à soberania do plenário. Eu quero também fazer uma pergunta. Doutor Gaspar acaba de falar, né, a respeito da colocação do advogado. Tivemos uma reunião há pouco tempo. Saímos da sala de uma reunião, convicto de que haveria a votação, quando de repente, né? E porque o vereador Alisson está a par dessa situação e o restante dos vereadores não estão? Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, você já foi citado. Eu fiquei a par dessa situação no mesmo momento que a senhora vereadora ficou também agora aqui com a palavra do advogado. Ele falou agora sobre a questão da anulação processual e por questão Vereador Alisson, um momentinho, eu pedia a compreensão de vocês para ter calma, porque aqui é uma discussão democrática em que tem o direito, né? Tanto assim como a vereadora citou o vereador Alisson, ele tem o direito de se defender. Obrigado. Eu fui informado dessa questão da nulidade do processo no mesmo instante que os 11 vereadores que estão aqui presentes na casa e o público que está presente, a quem está acompanhando pelas redes sociais, ficou sabendo agora no pronunciamento do advogado e agindo com muita responsabilidade. A gente não pode julgar o que não existe. Se é um processo que foi dado por nulidade processual, é algo que não existe, algo que é obsoleto, algo que não tem força jurídica. Se o próprio tribunal reconheceu a nulidade processual, não há necessidade de se fazer um julgamento de um documento que não existe. O único pedido que eu fiz aqui ao presidente foi que suspendesse a sessão, suspendesse o julgamento, para que a gente, enquanto comissão, a gente possa ter conhecimento dos atos, assim como o doutor Gaspar orientou, e que não venha aqui julgar o que não existe. Se não existe parecer, já foi o próprio tribunal reconheceu que não existe, para ser tido como nulo, está publicado no Diário do Tribunal de Contas do Estado. Então, para que se julgar o que não existe? O meu pedido é simplesmente isso, senhor presidente. Eu acho que
a gente agir realmente com responsabilidade. Eu acho que a gente tem que suspender essa sessão e o julgamento da manhã de hoje. Que possa ser que a qualquer momento, diante da informação nova, algum fato novo que venha aparecer, a gente volta novamente a vir um processo aqui de votação. Mas na manhã de hoje, eu não vejo necessidade e algo que já foi comprovado nos autos. Foi aqui levantado questão de ordem pelo vereador Alisson, que aqui da assessoria jurídica manifestou favorável à suspensão do crédito e arquivamento e pelo advogado, suspendendo e que seja exatamente, porque a gente tem que ver o seguinte, né, nós temos aqui um problema, doutor, tem um problema aqui que a gente, sobre os vereadores que vai se manifestar, o vereador que, avisar aqui a todos, o vereador que for a favor, permaneça sentado, quem for contra se levante, certo? Vou botar em votação o pedido de ordem do vereador Alves. Então pronto, em votação, o vereador que tiver a favor, permaneça como está, quem for contra, sentado. Contra. Em votação, o vereador que for a favor, permaneça sentado, for contra, levante. Pronto, 4 acataram a decisão, 7 não acataram. 7-4 a votação. Suspendo o processo de julgamento, retornaremos na quinta-feira. Retornando os atos da comissão e voltando, convoco para quinta-feira 2 sessões, se Deus quiser. Está encerrada a sessão.